Olá, alunos do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Maicon Diniz, tá? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que é um texto dramático, tá bom? Dando aí a sequência aos conteúdos do nosso livro didático, tá? Então, acompanhe comigo e preste bastante atenção em algumas informações que a gente vai passar agora. Quais são as características do texto dramático, né? O texto dramático ele também pode ser chamado de texto teatral e são aqueles produzidos para serem representados, ou seja, para serem encenados. E podem ser escritos tanto em poesia como em prosa, né? E você já sabe qual é a diferença de um texto escrito em poesia para um texto escrito em prosa. Então, o texto dramático, o texto teatral, são, portanto, peças de teatro que foram escritas por dramaturgos. Então, a pessoa responsável pela escrita de um texto teatral é o dramaturgo. E dirigido por produtores teatrais, em sua maioria pertencentes ao gênero narrativo. Né? Então, a maioria das peças teatrais são pertencentes ao gênero narrativo, aquele gênero que vai contar, descrever uma história. O texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário, de personagem, etc. Né? Ou seja, resumindo, o texto teatral ele vai apresentar as mesmas características de qualquer gênero narrativo, que são o enredo, que vai apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, os personagens, e aí dentro dos personagens aqueles que se destacam, que são os protagonistas, vai ter um tempo e vai ter um espaço, que é o ambiente onde essa peça vai ser desenvolvida. E o conjunto dessas cenas, elas juntas formam os atos, tá? É como se fosse eu juntar todas as cenas, uma determinada quantidade de cenas, e amarrar ali todas elas para formar um ato, tá bom? Então, isso é a característica do ato, é a definição do ato. É um conjunto de cenas. De tal modo, o texto teatral ele vai possuir características peculiares e se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída, que é para ensinar, tá? Então, o texto teatral ele é bem característico. Você só olhando, você consegue diferenciar um texto teatral de qualquer outro texto, por essa característica dele ser feito para ser ensinado. Então, dessa forma, ele vai apresentar diálogo entre as personagens, né? Diálogo, as conversas entre os personagens e algumas observações no corpo do texto. Dentro do próprio texto vai vir algumas observações, tal qual o espaço, cena, ato e personagens. E essas observações no corpo do texto a gente vai chamar de rubricas, tá bom? Elas podem ser de interpretação, de movimento. O que são as rubricas? Quando você pegar um texto teatral, o texto aí do nosso livro, tá? Você vai ver que depois do nome do personagem tem alguma observação ou outra que vai estar dentro de um parêntese, dizendo se o personagem vai falar de forma alegre, de forma triste, chorando, com a voz alterada, com a voz mais calma. Então são essas observações que a gente chama de rubricas, tá bom? Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não vai existir um narrador, que é um fator que vai diferenciar dos textos narrativos, né? Então, o que quer dizer isso? Que o texto teatral, como as pessoas vão ensinar, não vai ter um narrador contando a história, tá? A não ser que possa ter uma pessoa apresentando alguns atos ou algumas cenas. Aí pode ser que tenha esse narrador nesse caso, tá? Ainda continuando nas características do texto dramático, o teatro ele é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, onde os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar um dia todo. Né? Isso é uma informaçãozinha sobre quando o teatro surgiu e onde surgiu e com a sua finalidade. Característica do texto dramático, né? Resumindo tudo que a gente já falou até agora. O texto dramático ele é feito para ser encenado, tá? Ele vai pertencer ao gênero narrativo. Ele é composto de diálogo entre personagens. Quando eu tenho somente uma personagem,
e esse personagem fica dialogando com a plateia, eu vou chamar esse texto de monólogo, tá? Mono vem de um, então é só uma pessoa apresentando a peça. Sempre é o discurso direto, que vai representar a fala fiel dos personagens. Vai ter a presença de atores, plateia e palco. Cenário, figurino, sonoplastia. A sonoplastia é tudo que está envolvendo os sons, né? Você vê que algumas peças teatrais vão ter alguns barulhos. Então, isso é a sonoplastia. A linguagem corporal e gestual fala muito também, às vezes fala mais do que as palavras. A linguagem do corpo e os gestos. E a ausência de narrador, tá? Já que o texto é para ser encenado, não vai precisar de narrador. Quanto à linguagem teatral, a linguagem teatral é muito expressiva, né? A pessoa que está lá ensinando, ele tem que ser muito expressivo. É tão tal que para isso existem cursos das pessoas, para pessoas fazerem, né? Ela é dinâmica, ela é dialógica, porque ela dialoga com as pessoas, ela é corporal e ela é gestual. Para prender a atenção do espectador, textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. E aí a gente já sabe o que é o conflito, porque a gente já aprendeu isso na aula passada. Os elementos da linguagem teatral. Os principais elementos que constituem os textos teatrais são tempo, como já tinha falado ali no início do vídeo. Tempo teatral classificado em tempo real, que indica o da representação, tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados, e o tempo da escrita, que indica quando foi produzida a obra. Quanto ao espaço, o chamado espaço cênico determina o local em que será apresentado a história, já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens, né? Então, o espaço cênico, por exemplo, é o teatro em si, né? Já o espaço dramático é onde ele está sendo representado. É numa casa, é num campo, é num quarto, enfim. Os personagens, segundo a importância, os personagens do texto teatral são classificados em principais, são os protagonistas, os secundários e os figurantes, tá? Os textos teatrais, eles são constituídos por dois textos. O principal, que vai apresentar a fala das personagens, e aí quando tem somente um personagem monólogo. O texto secundário, que vai incluir o cenário, o figurino e as rúbricas, quando produzidos, são divididos de maneira linear em introdução, complicação, clímax e desfecho. A introdução também pode ser chamada de apresentação. Ele foca na apresentação dos personagens, né, do espaço, do tempo e do tema. A complicação, que é o mesmo conflito, ele vai determinar as peripécias da peça teatral, né? Vai determinar como essa peça ela vai se desenrolar. O clímax, a gente já sabe que é o momento de maior tensão do drama, é o ponto máximo do conflito. E o desfecho é como esse final vai terminar, é o desenlace da ação dramática, é como tudo vai ser desenrolado, como é que eu posso dizer? Vai ser resolvido ou não o problema lá do conflito. E aí os gêneros teatrais mais conhecidos são esses três, né? A tragédia, a comédia e a tragicomédia. A tragédia são aquelas peças teatrais que vão falar de coisas trágicas. A comédia é algo mais cômico, mais ligado ao humor. E quando eu tenho o trágico e o humor junto na mesma peça, eu tenho a tragicomédia. E aqui eu tenho um exemplo de um texto teatral que, para a gente observar aqui, de fato, as características dele. Então, aqui eu tenho a primeira cena, né? O texto teatral ele é bem destacado as coisas que cada um deve fazer. Por exemplo, aqui ó, tem um parênteses com algumas informações. Isso daqui são as rúbricas, tá? Ou rubricas, que dá a informação de onde essa peça será desenvolvida e de que forma. Por exemplo, aqui ó, a primeira rubrica. Palco menor, a cena mostra ângulo de um dormitório de colégio. Glória e Teresa entram rindo muito, como se brincasse de esconde-esconde. Ambas em belíssimas camisolas, muito transparentes. São meninas que aparentam 15 anos. Há entre as duas um ambiente de sonho. Quando a música termina, Teresa fala. Então, isso é os passos que o personagem deve fazer durante sua apresentação, tá? São as informações extras, observações. E aí, ó, sempre tem o nome do personagem antes
Teresa, Glória. Aqui é um diálogo entre a Teresa e a Glória. Né? A Teresa diz: você jura? Juro. Por Deus, claro. Aí tem outra rubrica aqui, ó. Nota importante: o sentimento de Teresa é mais ativo. Glória resiste mais ao êxtase. Então quero ver, mais depressa que a irmã pode vir. E a Glória erguendo a cabeça, né? Ela fala com a cabeça erguida, então tem outra rubrica aqui. Juro que. Aí Teresa retificando, ou seja, juro por Deus, né? Tá retificando, tá corrigindo a fala da Glória. Juro por Deus que não me casarei nunca, que não me casarei nunca, que serei fiel a você até a morte, que serei fiel a você até a morte. Então eles estão tipo um repetindo a fala do outro. E que nem namora, e que nem namoro. Aí as duas se olham, Teresa coloca o véu branco na cabeça de Glória, em seguida coloca outro véu sobre a sua própria cabeça e abraçam. Então, observem que isso são as rúbricas, tá? Então, gente, quando a gente olha assim um tipo de texto desse, a gente já consegue identificar um texto dramático aqui. Pelas representações da cena, né? As rubricas, que são as observações que são feitas durante a peça, pelo nome aqui dos personagens e etc, tá bom? Então, aqui eu trouxe algumas imagens para você observar, e a partir dessas imagens vocês vão me dizer do que peça teatral se trata, né? Uma peça teatral brasileira bastante conhecida, mas conhecidíssima mesmo, tá? E aí eu tenho algumas imagens aí que eu trouxe para vocês, ó. E só de observar essas imagens a gente consegue identificar que peça teatral é essa, né? É uma peça teatral que eu gosto muito, já assisti o filme várias vezes e também já li o livro. E o livro ele tem muito mais detalhes do que o filme, tá? Se você tiver a oportunidade de ler o livro, Alto da Compadecida, né? Você vai ficar, acredito eu, que muito maravilhado com a obra, tá bom? E aí eu tenho aí, né, o Alto da Compadecida, todo mundo já assistiu, já passou na televisão várias vezes. Eu também tenho um DVD dele. No YouTube também tem o filme completo. E aí é o grande responsável por essa obra gigantesca, né? Nosso saudosíssimo Ariano Suassuna, tá? Um homem aí que faz belíssimas peças teatrais, não só do Alto da Compadecida, mas ele tem várias outras, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje era sobre o texto dramático. Espero que vocês tenham correspondido às minhas expectativas e que tenham adquirido bastante conhecimento durante o nosso vídeo, tá bom? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.